Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, então, ao 103º encontro das conferências do NDR. Hoje nós estamos recebendo o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Márcio Kazama, e ele vai ministrar uma apresentação sobre a dissertação dele, intitulada Cidades Inteligentes, Entraves Tecnológicos ao Desenvolvimento para a Sociedade. Pequeno resumo do currículo do Márcio. O Márcio ele é formado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, formado também em Design e Pedagogia, com especialização em Comunicação Institucional e Gestão de Marcas, Agronegócio, Comunicação, Educação e Artes, Gestão de Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Depois você explica se isso tudo é um curso só não, são ou se são vários. São vários. E MBA em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, né? No momento, além de mestrando, ele também exerce a função de comunicador social do EAD UniOeste e professor conteudista no desenvolvimento de materiais educacionais do NEADUNE, Universidade Aberta do Brasil, UAB, também da UniOeste. Então, como vocês conhecem, né, o processo de interação aqui das conferências, o Márcio vai estar apresentando e, em qualquer momento, vocês podem estar interagindo com ele, né, tirando alguma dúvida, dando alguma sugestão, né? Então, todos fiquem bem à vontade, tanto os que estão presentes, quanto os que estão nos assistindo pela nossa página na internet. Então, Márcio, fique à vontade, nós temos até às 6 horas da tarde para finalizar esse nosso encontro, tá bem? Já de antemão, obrigado pela sua participação presencial. Obrigado. É sempre melhor essa nossa interação presencialmente, né? Então, o Márcio vai ocupar aqui o meu lugar e boa apresentação a todos. Bem, boa noite a todos. Sei que muitos de vocês eu conheço, outros não, né? Outros foram meus professores. É uma satisfação poder apresentar esse trabalho, né, de dissertação. Ele já foi passado pela qualificação, né? O tema da nossa discussão de hoje, né, dessa conferência, como já falei para vocês, é em relação à minha dissertação, que é Cidades Inteligentes, Entraves Tecnológicos ou Desenvolvimento para a Sociedade, né? Saliento que esse trabalho ainda está em andamento, né? Ainda a gente estamos fazendo alguns testes da pesquisa, né? Na elaboração da pesquisa, na aplicação da pesquisa. Esse trabalho tem como orientador o professor Lucir, né, com orientação da professora Crislaine, e também de um ex-egresso do programa PGDRA, do doutorado, né, que também ele é o analista de negócios e inovação do PTI, que é o Parque Tecnológico de Itaipu, né, que é o Rafael Flores Campos. Enfim, primeiramente, vamos visualizar o locus do trabalho, né? Que é o município de Foz do Iguaçu, que fica na região oeste do estado, do Paraná, né? O PTI,
ele tem um programa chamado Programa Sandbox Vila Inteligente, né? Esse programa, ele habilita o bairro em questão, que é o bairro Vila A, como um bairro inteligente, como um bairro de experimentação tecnológica. A gente pode ver na imagem aqui que o bairro em questão é esse bairro aqui, ó, que é o bairro Vila A, né? Aqui nós temos a Ponte da Amizade, o Rio Paraná, a cidade do Leste, logo ao norte a usina de Itaipu, o PTI, que é o Parque Tecnológico, e ao sul as Cataratas e a Argentina, né? Perdão? Ah, perfeito. Isso, esse é o Parque Tecnológico, esse é onde o PTI realiza o laboratório, né? Teste no bairro, no Vila A. Enfim, o programa Vila A Inteligente é um programa sandbox, é um programa de experimentação tecnológica para o bairro, né? Onde se testa as tecnologias no bairro. O programa é mantido e coordenado pelo PTI, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e também o município, a prefeitura de Foz do Iguaçu. Lembrando que o PTI, o Parque Tecnológico, é uma fundação cuja a sua mantenedora é a Itaipu, binacional, né? Aqui temos uma caracterização, um mapa do bairro em questão, o Vila, né? Podemos ver no mapa que é um mapa, claro, que ele não está atualizado, né? Ele foi criado no início do programa, no ano de 2020, e as empresas, em parceria com o PTI, realizam essas intervenções tecnológicas no bairro, né? E quais são essas tecnologias implantadas, né? Ou testadas no bairro? Temos ponto de ônibus com Wi-Fi, com internet, né? Temos os pontos de coleta de óleo reutilizado, que está na segunda imagem aqui. Temos os semáforos que possuem câmeras de monitoramento. Temos os pontos de hidratação, que são totens nas calçadas, principalmente onde pedestre caminha, faz as suas corridas, os seus esportes. Existem esses totens onde as pessoas podem encher as suas garrafinhas, os seus copos. Até um tempo atrás, existia a água era aquecida. Quer dizer, a pessoa poderia pegar a sua cuia, encher de água para tomar o seu chimarrão, né? Vamos lá. Problema e importância. Bem, como já referido, o PTI realizou intervenções através do programa Sandbox Vila A Inteligente no bairro Vila A, no município, desde a sua instituição em 2020. Questiona-se a população compreende o propósito dessas intervenções tecnológicas no bairro em questão e até que ponto essas tecnologias implantadas têm se tornado entraves tecnológicos ou têm sido proporcionadores de desenvolvimento para a sociedade. E se essa mesma sociedade deseja essas intervenções, se elas mesmas são consultadas e sentem-se incluídas nos processos decisórios da governança. Diante disso, questiona-se primeiramente se o que está no decreto municipal, decreto número 28.244, de 23 de junho de 2020, né, que institui o bairro em questão, né, com bairro de experimentação ou no Guia Sandbox. Se o que está no Guia Sandbox, na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e também no decreto, está sendo cumprido. A opinião e a percepção da população ela é relevante no programa Sandbox e também para o poder público nas suas estratégias de desenvolvimento local e regional, né, na questão da humanização, né, inclusão e participação social, que será abordado posteriormente. Compreender a percepção da sociedade a respeito das implementações das tecnologias
que torna uma cidade inteligente colabora nas estratégias de evidenciação de sua boa imagem, atraindo, assim, potenciais investidores, né, capital financeiro e humano para alavancar o desenvolvimento local. O objetivo geral do trabalho é verificar qual a percepção dos moradores do bairro Vilar, né, no município de Foz, sobre as intervenções realizadas pelo Parque Tecnológico Itaipu, no bairro. Os objetivos específicos são, a partir do objetivo geral, pretende especificamente apresentar o perfil sociodemográfico, né, dos usuários de tecnologias do bairro, e também verificar se o que está disposto em decreto, né, o decreto municipal, o que está no guia Sandbox, na Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, se esses documentos, se esses indicadores, os apontamentos que balizam o programa Sandbox, está sendo cumprido, né? Bem, o que está sendo contemplado nesses documentos, né? Os documentos que eu citei. No decreto, ele é realizado pelo PTI e pela Associação Brasileira da Desenvolvimento Industrial, junto com o município de Foz do Iguaçu. Ele regulamenta, no âmbito do município de Foz do Iguaçu, a instituição de ambientes experimentais de inovação científica, tecnológica e empreendedora, sobre o formato de bancos de testes regulatórios e tecnológicos. O guia Sandbox para cidades inteligentes, ela é confeccionada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, também pelo Parque Tecnológico e pela Itaipu. Este guia ele traz para o poder público e para o ambiente de inovação um caminho mais seguro para a modernização das cidades, a oferecer um passo a passo para que os gestores públicos testem e validem as tecnologias de forma segura e em economia de recursos, né? Também tem o intuito de estimular a difusão de novas soluções tecnológicas e, com isso, a geração de novos modelos de negócio. Já a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, ela é uma carta confeccionada pelo governo federal, né, através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também o Ministério das Comunicações, onde estão expressos os conceitos das cidades inteligentes para o Brasil e uma agenda para a transformação digital das cidades brasileiras na perspectiva do desenvolvimento urbano sustentável. Quando foi elaborada a metodologia e o questionário, né, os elementos balizadores do trabalho foram alguns indicadores que estavam nesses 3 documentos, estão dentro desses 3 documentos, né? Colocamos aí 4 deles, né? Levantamos 4 deles, achamos significativos para a avaliação do programa, que é o indicador primeiro, que é o programa Sandbox. Ele deve ser visível, né, comunicativo e regido pelo princípio da publicidade. O indicador 2, que é o programa Sandbox para cidades inteligentes, deve ser democrático, inclusivo, engajado, participativo, colaborativo e estimular o protagonismo comunitário. O indicador 3, o programa Sandbox para cidades inteligentes deve ser atrativo, contribuidor, promotor e impulsionador do desenvolvimento econômico e social. E também o indicador 4, que o programa Sandbox deve construir respostas para os problemas sociais, melhorando o bem-estar humano e proporcionando benefícios ao cidadão, né? Em relação à revisão da literatura, é abordado uma conceitualização do que é cidades inteligentes, né? A conceitualização do que são cidades inteligentes e uma visão mais técnica, né? Do que seja desenvolvimento, inovação, humanização, inclusão, participação
e o ranking das cidades inteligentes e a revisão empírica. Enfim, o termo cidades inteligentes ele surgiu no final do século XX e início do século XXI. Ele surgiu no cenário em que as cidades estavam crescendo sem planejamento, né, de uma forma desordenada. Daí, problemas resultantes do crescimento, um crescimento desordenado, né, das cidades, e as necessidades da população de se conectarem ao mundo, neste contexto, inicialmente, o vocábulo cidades inteligentes se destacou, se despontou, né? A ênfase até então era uma visão mais tecnicista, né? Onde a tecnologia era a instância imperante e o centro dos debates. Entretanto, em 2019, como afirma Jordão, houve um rompimento desse conceito, dessa focalização tecnicista, para uma visão mais humanista. Em que sentido? Antes, as cidades inteligentes eram regidas por tecnologias, né, e as suas eficiências. Após essa ruptura e essa tendência de focalização na humanização, a tecnologia começou a ser vista como ferramenta à melhoria de qualidade de vida da sociedade, do ser humano, né? Modelos de cidades inteligentes existem, como vocês vão ver nas próximas lâminas, existem várias conceitualizações do que sejam cidades inteligentes, sejam cidades inteligentes, cidades humanas, desenvolvimento, inovação. Existe, se não dezenas, aí quase centenas de termos, né, do que sejam cidades inteligentes. Não existe um modelo único consensual, né? Existe um modelo, por exemplo, na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, ele aborda o que é cidades inteligentes numa conceitualização brasileira, né? O que há uma concordância dos autores é que as cidades inteligentes ela deve ser vista como uma visão integralizada, holística, né? Em que vários sistemas, várias tecnologias e várias concepções do que é inserção humana, humanização, respeito às limitações do ser humano, seja por idade, por deficiência, por educação, todas elas de forma integrada e eficiente, né? A visão do que seja cidades inteligentes, eficientes, ela impera numa eficiência governamental, né? Das pessoas que são responsáveis. Pois não, Nilo? É que economia, ela se enquadra, eu acho que o professor Luci pode me ajudar também, ela vai se enquadrar ainda no que é uma visão tecnicista. Por quê? Existe uma crítica muito grande de que a cidade inteligente é vista como um negócio também, né? Mas há uma crítica em cima disso, né? Que tudo bem, a visão em relação ao desenvolvimento econômico, ela é importante. Entretanto, a partir de novos autores que veem de uma forma mais holística, ela vê as intervenções realizadas nas cidades inteligentes, tá, as implantações de tecnologias, em benefício do ser humano, da qualidade de vida do ser humano. É claro que a economia está inserida nisso. Uma cidade que não é eficientemente econômica, ela dificilmente vai proporcionar qualidade aos seus cidadãos, né? Não sei se isso enquadra no que você idealiza, o que você pensa. Eu vou ficar aqui mais perto por causa do microfone do Marcos. Mas se eu entendi a sua pergunta,
esse termo ele ainda não é considerado como um setor econômico, né? A gente ainda não tem um setor econômico da cidade. Ele acaba sendo mais um facilitador, tanto para o setor produtivo, trazendo questões relacionadas a infraestruturas, às tecnologias, e é até uma vertente aqui da dissertação do Márcio, que a gente está tentando abranger melhor, que é o focado nas pessoas, né, na qualidade de vida, na melhoria ali do dia a dia mesmo, de facilidades e melhorias para as pessoas, e não somente para o setor produtivo. Tá? Então, ainda não nem o foco da discussão da dissertação do Márcio, estudar o cidade inteligente como o setor econômico, e até onde eu conheço, não há essa ênfase ainda como um ramo da economia, porque ele abrange todas as áreas, né? Ele acaba sendo um facilitador para todas as áreas, né? Para todos. Eu acho que talvez tentando interpretar. Assim, sei lá, o carro-chefe do município, sei lá, é uma coisa extremamente poluente, uma produção de carvão, alguma coisa assim. Tem como essa cidade que tem como carro-chefe um setor que faz tanto mal para o ser humano, ser considerado uma cidade inteligente? Quer dizer, talvez pense assim, será que qualquer cidade que esteja em qualquer ramo da economia como sendo um setor mais importante pode se tornar uma cidade inteligente? É uma boa pergunta, mas eu acredito que sim. Por exemplo, você pode voltar no slide dos objetivos, mas vamos pensar Foz do Iguaçu. E aqui tem até uma particularidade, eu ia comentar isso no final, mas eu já vou adiantar agora, porque eu acho que é interessante, aqui no caso da dissertação do Márcio. Né? A Vila A, ou a contribuição do PTI em Foz do Iguaçu, não é transformar Foz do Iguaçu numa cidade inteligente. Isso pode ser até uma consequência num médio e longo prazo, né? Mas a Vila A ali de Foz, ela é um laboratório. O PTI ele está testando intervenções, tecnologias na Vila A e vendo como que a sociedade ou o setor produtivo está se beneficiando, está vendo isso. Só que eles não sabem, eles não têm essa resposta. Foi até uma interação que a gente teve com eles, né, nesse processo, de tentar contribuir, né, da universidade se beneficiar e aproveitar, digamos, esse laboratório para fazer essa pesquisa e ver a percepção da população. Então, a gente quer tentar, com a pesquisa do Márcio, trazer essa resposta, né, que nem a Prefeitura de Foz, nem o PTI sabem. Então, a gente vai contribuir com isso. Mas é importante ressaltar que o objetivo ali da Vila A não é ser um laboratório para depois disponibilizar para o município inteiro. É um laboratório que pode ser utilizado tanto por Foz do Iguaçu quanto por qualquer outra cidade que vai ver aquela tecnologia, aquela intervenção, né, para adaptar para a sua realidade. Mas o que eu também queria comentar, pegando o gancho que o Carlos também fez, olhando para Foz do Iguaçu, qual que é a atividade principal de Foz? Turismo. Então, o deslocamento da população, a parte de transporte, é ainda mais importante, pensando que Foz tudo está distante, as coisas uma das outras, apesar de que é importante para qualquer município. Mas para Foz é ainda mais porque a atividade é o carro-chefe de lá. Então, até algumas tecnologias que estão naquele mapa que o Márcio apresentou, né, de algumas intervenções,
vem nesse sentido, né, do semáforo inteligente, da parte ali do transporte público interligado, com Wi-Fi, que mostra quanto tempo falta para o ônibus chegar, qual que é o próximo, não sei o quê, para facilitar em uma das ações esse deslocamento, porque para Foz é um carro-chefe. Então, eu diria que, olhando por esse lado, sim, essas intervenções, essas facilidades podem ser adaptáveis no contexto daquele município, mas não olhando ele como um setor econômico, entende? Mas para melhorar os setores econômicos que já existem, a sua eficiência, a sua eficiência em todos os sentidos, né? E aí vem a própria abordagem teórica que a gente escolheu para dar margem para essa sustentação da pesquisa que o Márcio vai fazer, né? Que é das cidades inteligentes, inclusivas, enfim, que ele vai continuar apresentando para nós. Uhum. Acho que só pegando um gancho do colega Carlos e Douglas, o que a gente pode talvez clarificar é que é o seguinte, quando se fala em economia, né, ou alguma empresa, acho que foi o Douglas, desculpa, o nome do senhor é Douglas? Carlos, quando fala da questão do carvão, né? No ranqueamento, principalmente de algumas empresas que fazem o ranking do que são cidades inteligentes, né, elas têm alguns indicadores da sua eficiência, né? Eu acho que, assim, por exemplo, aqui é onde a gente extraiu o ranking do município de Foz do Iguaçu, né? Onde quais são os indicadores que são propostos, né? Que são avaliados. Saúde, mobilidade, meio ambiente, governança, empreendedorismo, educação, economia, urbanismo, segurança, tecnologia e inovação. Então, assim, é um arcabouço de indicadores que, somando, ranqueia o que é uma cidade inteligente ou não. Claro, existem níveis. Esse ranking está enquadrado os 100 municípios mais inteligentes do país, né? Foz do Iguaçu, no ano de 2022, está em 35ª colocação. Entretanto, em 2019, lembra quando eu falei que o decreto municipal ele foi instituído no dia 23 de junho de 2020. A partir dali que foi criada uma política de composição de uma cidade inteligente. E claro, talvez o município que esteja ranqueado nesses 100, talvez não exista uma política como existe em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é a primeira cidade brasileira em que foi instituída o modelo Sandbox, o programa Sandbox, o programa de experimentação tecnológica, né, na vila. Então, sim, no caminho que você estava pensando, pode ser, como o Luciano afirmou, pode ser que alguns atributos econômicos, empresariais, podem melhorar a pontuação, mas é uma composição de indicadores que, no final, se soma para ranquear o que é uma cidade inteligente. Segundo o ranking de Connected Smart Cities, né, da Urban System, né? É ecológica, tecnológica? Não entendi. Ecológica? Não, como eu havia falado, é um arcabouço de indicadores que vão pontuar que é uma cidade inteligente, conforme os indicadores, né? Então, assim, porque daí temos o que se torna, porque até então o que é um pensamento mais popular, né, é de que as tecnologias proporcionam que uma cidade seja melhor enquadrada nas cidades inteligentes. É o que as pessoas pensam que é um consenso. Você citou um indicador, mas assim, tecnologia é um indicador, inovação é outro indicador, né? São vários indicadores que, por curiosidade, né? Para mim eu não consigo ter essa percepção, talvez precise de um estudo mais aprofundado para quem for focar nisso, né? Cascavel tem 350 mil habitantes, Foz do Iguaçu 230 alguma coisa. Ai, que ano que era que eu não lembro. Eu vi no último censo ali. Eu moro em Cascavel. Frequento muito Foz do Iguaçu, né? Então, assim, é difícil para mim
ter esse diagnóstico do que torna Foz do Iguaçu ranqueada no 35º lugar e Cascavel 55º, se eu não estou enganado, né? Então, assim, primeira cidade ranqueada no estado do Paraná, Curitiba. Curitiba também é o primeiro do Brasil no ranking de cidades inteligentes. Do Paraná temos Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, depois Cascavel. Enfim, vamos dar andamento aqui. Como a gente já abordou, existem vários conceitos do que é cidades inteligentes. Talvez o que seja o que engloba uma visão mais holística é essa que tem uma visão da União Europeia, né, que é o modelo de Giffinger, que ela abrange uma cidade inteligente, abrange a governança inteligente, pessoas inteligentes. De que forma pessoas inteligentes, né? Quando existe um incentivo à educação, à inovação em determinados locos, se cria uma incubação, inclusive o termo incubação, incubadoras, clusters, vai ser citado posteriormente, porque são esses ambientes proporcionadores de inovação e, consequentemente, melhores indicadores para uma cidade inteligente, né? Por isso, governança inteligente, a governança eficiência inteligente, né? Pessoas inteligentes, ambiente inteligente, mobilidade inteligente, modo de vida inteligente, economia inteligente, né? A Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é um documento brasileiro, né, do governo federal e dos ministérios, ela fala o seguinte: cidades inteligentes são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis, em seu aspecto econômico, ambiental e sociocultural, e atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede. Promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativa e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo um uso seguro e responsável de todas as tecnologias da informação e comunicação. Aqui, quando eu abordei do que a conceitualização do que é uma cidade inteligente, a gente pode ter uma noção aqui, ó. Claro, não vai dar para visualizar porque está muito pequeno, mas são muitas conceitualizações além do que está aqui, né? A gente começou com conceitualização de HAL, tchau e tchau, né? Desde 2000 até 2019. E o que a gente verificou? Que existe realmente uma evolução do que é a conceitualização de cidades inteligentes. De uma visão tecnicista para uma visão um pouco mais humanista, né? Esse documento aqui, essa compilação, ele comprova essa visão. É claro que é abordado, resumindo em todas aquelas compilações do que é uma cidade inteligente, né? Há um consenso entre os autores, né, que as tecnologias, a inovação, o capital social e humano, as infraestruturas como agentes proporcionadores e fomentadores de desenvolvimento e crescimento econômico. Os autores também focalizam muito as TICs. As TICs são tecnologias de informação e comunicações, né? Porque, assim, todas as tecnologias de monitoramento, né, câmera, elas geram dados e informações. E quem interpreta esses dados? A máquina ou o ser humano? E para que se interpreta os dados, né, os dados tecnológicos? Para ver se está sendo eficiente aquela tecnologia implantada, né? Então, sim, é por isso que as TICs também são muito abordadas pelos autores. Como disse foi Jordão, né? A partir de 2009, nessa compilação do que é Cidades Inteligentes pelos autores, a partir de 2009, o indivíduo ele foi colocado como instância imperante, né? Como centro do objetivo da criação de uma cidade inteligente, né?
Vale lembrar também que é muito citado a inovação e a criatividade pelos autores, né? Vamos lá. Cidades inteligentes, desenvolvimento e inovação. Nessa sessão, o eixo se dá sobre cidades inteligentes como agentes impulsionadoras do desenvolvimento, né? Cidades dinamicamente produtivas e eficientes são fundamentais para o crescimento econômico nacional, e as economias urbanas robustas são essenciais para gerar os recursos necessários para o investimento público e privado em infraestrutura, educação, saúde, melhoria nas condições de vida e redução da pobreza, né? O tema inovação é um assunto, como já dito, preponderante pelos autores na configuração de uma cidade inteligente. Na abordagem, no processo do desenvolvimento, seja de empresas, instituições ou cidades, alguns autores vinculam-no às inovações. Nesse sentido, entre eles, um autor que a gente pôde aproveitar de um modo significativo é Schumpeter, né? Porque o que Schumpeter aborda, né? Ele foi um dos primeiros quando ele fala assim, ó, alteração do estado de equilíbrio. Então, é um desequilíbrio, né? O que é o desequilíbrio? A concorrência, né, ela gera competição. A competição é saudável. O desequilíbrio, gerando competição, ela é saudável. Por quê? Vamos colocar no enquadramento de cidades inteligentes. Existe uma competição entre o município de Toledo, Foz do Iguaçu e Cascavel. Porque está tendo uma melhor gestão ali, implantação de tecnologias, parcerias, né? Nós não podemos ficar para trás. Então, essa é a teoria de Schumpeter, ou desequilíbrio, né? Que gera concorrência, que gera inovação. Estamos sem conexão. Essa pergunta ninguém comentou, né? Está fazendo problema. Tá caindo. Será que é o cabo? Não. Sobre as inteligentes, só terminando esse capítulo, né, desenvolvimento e inovação, normalmente esses ambientes eles são constituídos por parques científicos, no caso Foz do Iguaçu, PTI, né, clusters, né, sistemas, um aglomerado, onde há ligação de trabalho e influência, né, de uma parte para outra. Temos também aceleradoras, as coworkings, que são os trabalhos colaborativos ou cooperativos, né? As living labs, que são os laboratórios vivos, né? A cidade é classificada e conceituada como um laboratório vivo, como um ecossistema integrado e sinérgico, né? Entre outros. Cidades inteligentes e humanas, né?
nesse capítulo do trabalho, o planejamento urbano ele deve ser projetado uma visão humanista, né? O grau de digitalização é o seguinte, é aquilo que torna todas as informações digitais, né? Câmera digital, informação digital. Então, o grau de digitalização e o uso dos aparatos tecnológicos, tecnologias, ele não torna uma cidade inteligente, né? Existem vários indicadores que, como já abordado, que classificam uma cidade inteligente. As cidades inteligentes e humanas, ela tem uma visão do cidadão como centro, né? Os usuários como protagonistas, e também o envolvimento das partes interessadas, que é desde a governança até as associações de bairro, os usuários, diretos ou indiretos, né? A respeito das cidades inteligentes, inclusivas e participativas, existem alguns problemas que muitos autores eles abordam quando se fala em cidades inteligentes, né? Na inclusão e participação, que é uma realidade que a gente vive. Por exemplo, os encadeamentos e desafios que existem em relação à inclusão e participação, né? A supressão da capacitação cognitiva, o que é, né? Eu tenho 44 anos, vou fazer 45. A minha mente não é de um jovem adolescente, né? Quando eu pego um celular, um tablet, eu lembro que eu precisava fazer curso de datilografia para utilizar um computador. Hoje em dia, o curso de datilografia nem existe mais, né? Então, assim, a supressão da capacidade cognitiva é isso. A idade é um exemplo de supressão da capacidade cognitiva. Meus pais, seus pais, nossos pais, avós, né, têm dificuldade de ligar um ar-condicionado, uma TV, né? E como que esse indivíduo estaria inserido, incluso numa cidade altamente tecnológica, né? Esses são os desafios. O nível social, a restrição econômica, a insuficiência econômica também. Por exemplo, no bairro Vila A tem os pontos de ônibus, onde as pessoas podem acessar através de um QR Code onde o ônibus vai, qual que é o seu itinerário, etc. E a pessoa que não disponibiliza de recursos financeiros para ter um smartphone, né? Essas realidades existem. Talvez não está aqui no nosso meio, que é um meio universitário, né? A instrução não tem a ver com educação. Instrução tem a ver com a pessoa entende e consegue utilizar determinadas tecnologias, né? Porque ela ela detém conhecimento para que ela possa usar, mas não o conhecimento educativo, né? Educação, por exemplo, aqui no item 4, educação e escolaridade, também é um ponto que de grande desafio para a inclusão e a participação. Imagine uma pessoa lá no ambiente do ponto de ônibus que tem que ler, né, todos os indicadores ali, todas as referências, como utilizar a tecnologia, né? Fragilidade e vulnerabilidade, já citamos a questão dos idosos também, né? Não somente mental, mas também física, né? E os portadores de necessidades especiais que possuem grandes limitações, ou algumas delas, por exemplo, os ônibus, muitos deles possuem painéis com as informações ou pelo áudio, né? A gente pode escutar, chegamos no ponto tal. E a pessoa que tem deficiência auditiva não vai escutar, né? Até que ponto está se pensando as tecnologias para incluir esses indivíduos, né? Algumas questões que a gente deve observar, né, nas cidades inteligentes exclusivas participativas, é o excesso de digitalização, os processos decisórios unilaterais, que é o que? A governança, o prefeito, né, eles tomam as decisões sem a consulta pública, de uma forma unilateral, né? Territórios periféricos, a reprodução do mesmo. Por exemplo, nesse caso, né, no caso que a gente está apresentando aqui, o projeto ele está em cima de uma vila. E as regiões periféricas, né?
mais pobres, mais carentes, né? Não é só do município de Foz do Iguaçu, mas de todos os municípios que possuem uma política de cidades inteligentes, né? Elas vão ser atendidas, estão sendo atendidas, estão sendo colocadas em pautas, né? Existe uma necessidade dessa construção de um relacionamento mais profundo com a população, né? A inclusão, né? Ela resulta em ganhos significativos e toda a cidade deve ser planejada e construída para a sua população, né? Muitos autores abordam isso. Aqui, por objetivo mais de curiosidade e também de informação nas últimas lâminas, temos aqui o ranking mundial de cidades inteligentes de 2021, né? Singapura primeiro, Zurique, Oslo, Taipei, entre outros. As 10 cidades inteligentes no ranking de municípios do Brasil, Curitiba, como já abordado, segundo Florianópolis, isso de 2022, São Paulo em terceiro, e, consequentemente, outros municípios. No estado do Paraná, Curitiba detém o primeiro, né? Não só do Paraná, como do Brasil, né? Maringá em segundo, Londrina em terceiro, Foz do Iguaçu em 35º lugar. Já estamos quase finalizando. Aqui foi selecionado dois... perdão? Ah, sim, tá tudo bom, desculpe, eu achei que... Tá bom. Uhum. Aqui a gente fez uma compilação dos indicadores que o Ranking Connect Smart Cities publicou, né? Em 2022, como já abordei, né? 35º, em 2021, 44º, em 2020, 79º, em 2019 não estava listado, e nos anos anteriores não estavam listados. Política pública, né, essa é uma questão que eu e o meu orientador nós abordamos ontem à noite. Será que esse programa tem influenciado no ranqueamento de Foz do Iguaçu, na sua melhora de ranqueamento, de ter pulado 2019 por não pertencer a 100 cidades mais inteligentes do país? 2020 foi assinado no meio do ano o decreto, né, municipal, instituindo o bairro em questão como um programa sandbox e realizado intervenções tecnológicas no bairro. Apareceu com 79º. E em 2022, 35º, né, um salto bem significativo, né? Não estou afirmando aqui que o programa proporcionou essa pontuação, né, esse ranqueamento, mas é algo que pode ser analisado e é pertinente ser avaliado. Sobre a revisão empírica, dificuldades, perdão? Tá. Bem, o procedimento metodológico, ela teve, por natureza, uma pesquisa de caso, né? Ele se aproxima de uma pesquisa descritiva exploratória, uma abordagem quantitativa, a metodologia análise de dados. Os dados obtidos serão através de entrevistas, né? Através de questionário, e uma pesquisa não probabilística, né? O questionário ele compõe 23 questões, 6 que abordam o perfil sociodemográfico, masculino, feminino, renda, escolaridade, também são importantes, né, para a gente avaliar a população que a gente quer avaliar. A visibilidade do programa Sandbox, né, quando a gente falou lá o que estava na carta de Sandbox, no decreto municipal e no guia das cidades inteligentes, né, lembra lá que eu citei a questão dos indicadores da publicidade, né? Então, realmente, esse indicador está sendo cumprido, né, nesse programa. A inclusão, engajamento e participação da população no programa Sandbox. A população está participando, ela se sente incluída nos processos decisórios, né? São 3 questões que abordam isso. A atratividade, tanto econômica ou de empresas, né, do programa Sandbox, assim como a sua contribuição no desenvolvimento econômico e social das questões. E o programa Sandbox na construção de respostas para os problemas sociais, 4 questões,
e 3 questões gerais sobre o programa Sandbox e a Vila A, né? Que são, quais são questões abertas, né? Algumas delas abertas, quais são as suas sugestões para melhoria e etc. Bem, assim eu finalizo a minha parte. Estou aberto a intervenções aí, questionamentos, perguntas, observações. Ela será não probabilística, né, professor? Então, aqui o que ele está perguntando, não amostra, não probabilística, né? A gente ainda está na fase da estatística mais definitiva, então, ainda não definimos alguma metodologia mais que a gente pode falar, né? Talvez uma... Tem 300 questionários, 300 a população estimada de fora. Nossa, 300 no bairro em questão, né? Isso, isso. Vou colocar aqui, a gente coloca aqui, tem um modelo que existe como mais tranquilamente. Aí, dependendo do seu questionário, fazer uma variabilidade, pessoal, você tem alguns pontos, você vai inteligente, sim, não. Aí você consegue fazer um perfil que a gente fala que é sim. Isso. Então, a redução logística é para São Paulo, logística política, isso aí, sensacional. E daí, para também complementar, a gente acabou convidando o Márcio para aqui para a conferência, pessoal, antes de ontem, praticamente, né? Sexta-feira. Então, acabou que ficou faltando algumas informações que a gente queria fazer um pouco mais, mas como lá a parte de tecnologias que estão disponíveis lá na Vila é tanto para pedestres, né, para usuários, né, de quem mora, quem trabalha e de quem transita na vida. Então, quem está passando só de carro vai se beneficiar de algumas tecnologias, né? Quem reside no bairro vai aproveitar mais umas, menos outras. Então, o próprio questionário vai ser aplicado para a gente ter resposta desses 3 grandes grupos de pessoas, né? Na amostra, propriamente não, porque a gente não tem um número, né, a gente não sabe mensurar quantas pessoas transitam pelo bairro. Vai ser por conveniência, exatamente, não provavelmente. Essa estratégia, a gente até vai aplicar o questionário piloto essa semana e semana que vem. A gente primeiro vai utilizar de algumas mídias sociais do piloto, né? Porque a gente conhece muitas pessoas que moram lá para testar. Mas vai ser tanto por grupos de mídias sociais quanto presencialmente. Então, vai ser aplicado de todas as formas possíveis para a gente conseguir atingir o maior público, né? E só para concluir, pessoal, que a gente já deu aqui o tempo, eu também quero... Isso. É o que eu acabei de responder. Mas você estava conversando com o coleguinha? Eu sei, eu estou brincando. Mas só para comentar também, pessoal, que eu acho que né, a gente acabou fazendo um convívio. A gente utilizou, não deixa de ser, né, essa vantagem que a gente tinha, porque quem cuida desse projeto Sandbox dentro do Parque Tecnológico é o Rafael Campos Flores, que é nosso egresso aqui do DINTER, do doutorado. Então, ele está abrindo as portas para muitas coisas que a gente não teria se não tivesse esse contato lá. E o Márcio vai até receber uma bolsa, vai ter um financiamento de dentro do PTI para conseguir realizar essa parte do projeto presencialmente, né, e vai cumprir uma outra agenda que o PTI vai contratar ele para que foge um pouco aqui do escopo do trabalho, né? Mas é um tipo de relação aí universidade,
instituto, não é exatamente empresa, né? Porque o PTI não é uma empresa. E a gente também tenta viabilizar dentro das possibilidades, né? Então, vai ser uma contribuição para responder uma inquietação nossa enquanto academia, mas que também vai ajudar na prática, né? O município, o próprio PTI. Não é foco, né? Mesmo tendo apresentado ali a importância, de analisar a parte da... Não é gestão, mas a parte da institucional do programa no município. De entrevistar a prefeitura, de entrevistar a própria Fundação Parque Tecnológico, a gente vai ouvir as pessoas. É o usuário recebendo e dizendo se está sendo beneficiado, está vendo alguma diferença ou não. E se ele foi consultado para isso. A gente já sabe que não foi, né? Mas a gente quer ver, né, de uma forma científica o quanto a comunidade está interpretando essas intervenções, né? Está trazendo algum benefício ou não. Acho então, que... a gente espera que nos próximos meses a gente tenha resultados bem interessantes para nós. Essa observação, isso só não seria possível esse trabalho se não fosse essa parceria, né? Exatamente. E também, assim, quando eu ia falar sobre revisão empírica com os outros trabalhos que abordam a programação de boxe, a Vila A, Inteligente de Foz do Iguaçu, e o PTI, existiam parágrafos que abordavam assim, que eles não podiam obter mais informações porque existia sigilo das informações. E a gente e o professor, né, essa parceria com eles, claro, tivemos que assinar alguns termos, né, de confidencialidade de informação, mas assim, esse trabalho não poderia ter sido possível se não fosse por esse contexto, né, que o professor... Por essa cooperação institucional, né? A UNEMED já tem um convênio de parque tecnológico, então isso está facilitando. Tá? E eu acho que é isso. Acabei falando aqui, a gente já não abriu aqui para perguntas no final, mas se alguém tiver, a gente tem espaço para uma, duas perguntas. E o questionário, pessoal, a gente demorou alguns meses para a gente chegar a uma versão final por N motivos, né? Então, por isso que não começamos a aplicar ainda. Tem 2 ou 3 comentários do Júnior. A gente leu aqui, tá? E a gente vai dar uma analisada nas suas sugestões, que ele está trazendo aqui alguns termos que, segundo ele, são aderentes, né, ao tema. A tecnologia social, se não me engano, que é o que ele está trazendo na primeira sugestão que não está aparecendo aqui, tá? Obrigado também a todos que estão assistindo online e a todos que estão aqui presencialmente. E daqui a 15 dias teremos mais um encontro, né? Não na segunda-feira que vem, no próximo. Quem será o contemplado ou contemplada? É o seu Jandir? Vai ser a conferência do professor Jandir, então todos estão convocados a estarem presentes. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado.